Hoje, em 9 minutos, a gente volta a um tema muito recorrente aqui no programa, que é essas conversas a respeito das tantas vertentes da cura, as possibilidades da cura, tanto pelo processo acadêmico, convencional, quanto por outras abordagens que, embora não consigam ser explicadas à luz da ciência, oferecem efeitos e resultados inquestionáveis. A nossa conversa hoje se prende a um profissional que tem pautado a sua atividade social na medicina, com colaboração em artigos e muita presença nos meios de comunicação, de uma certa maneira sempre firmando atitudes de uma certa excentricidade, de uma certa singularidade. Ele destoa um pouco da grande massa dos profissionais, porque ele firma posições bastante pessoais a respeito das suas convicções dessa elevada arte da cura. Eu me refiro ao médico João Evangelista Lima, colaborador, inclusive, regular aqui dos periódicos da casa, com quem nós vamos conversar agora. Doutor João, prazer tê-lo aqui, depois de tanto tempo e sem que o senhor cobrasse cachê. Você se ocupa, eu falei no começo, você se ocupa regularmente nos meios de comunicação em registrar comportamentos de práticas médicas que você defende e de outros que você reprova. Como é que você está vendo hoje a prática médica, João? Olha, apesar do assunto ser meio polêmico, existem certas questões que a medicina realmente evoluiu bastante. Anestesia, vacina, antibiótico, são valores extraordinários que salvaram bastante vidas. Só que a nossa medicina atual, ela está muito versada, ela está muito voltada para o lado tecnológico e o médico anda esquecido enquanto a figura do próprio médico, que nós tivemos esse privilégio durante milênios e milênios e milênios, e hoje o médico realmente ele está virando uma ferramenta no lugar de chamar a si a responsabilidade para tratar o paciente. Num dos seus artigos recentes você pontua que bons médicos pedem poucos exames. Por quê? Normalmente, o nome do exame é chamado exame complementar. Quando um médico solicita um exame, a primeira providência é ele analisar primeiro o paciente para depois, na dúvida, ele solicitar os exames chamados complementar. O que acontece? Alguns médicos, com preguiça, por falta de conhecimento ou querendo ganhar espaço, o que ele faz? Ele solicita imediatamente o exame, esquecendo de examinar o paciente. Isso é um erro muito comum que nós dizemos que o médico trata a doença no lugar de tratar o doente. E a doença não entra sozinha no consultório, ela entra com um ser humano ali que precisa, além de medicamento, ele precisa da participação e da interação do médico com ele. Agora, o ritmo de um médico, principalmente um médico que atende plano de saúde, não é esse, né? É inviável até a disponibilidade de tempo. Totalmente, mas isso não é legal. Isso faz o médico virar uma fábrica de prego, ele vira um artefato. O médico não chama para si a responsabilidade que é dele. A tecnologia é bem-vinda, ultrassom, ressonância magnética, tomografia, radiografia são excelentes, mas existem duas armas imprescindíveis no mundo médico, chama-se raciocínio e intuição. O bom médico pensa mais do que prescreve. E interessante, às vezes a prescrição é o não prescrever. Porque ele sabe perfeitamente que existe um remédio milagroso chamado tempo, que parece ser lugar comum, mas a gente esquece que o melhor remédio é o tempo. O tempo cura tudo. Então, medicina tem esse aspecto. Tudo é a chamada hipervigilância, é a história de tudo tem que ser medicado. E isso realmente depõe contra a atividade médica e gera uma coisa em medicina que nós chamamos de iatrogenia, que é a doença causada pelo próprio médico. É o paradoxo. Ele passa o medicamento para curar, ele adoece o paciente. Isso é extremamente preocupante. É do senhor também um outro conceito. Na verdade, essa entrevista está sendo baseada nas pontuações dos seus artigos. É do senhor também o conceito de que a vida está sendo muito medicalizada. A vida está medicalizada. A civilização, ela teve um aspecto que nós chamamos a era das pragas.
Eram as verdadeiras pragas que dizimavam verdadeiras civilizações. Depois nós tivemos a era das pandemias, cólera, tifo, peste, etc. Depois nós tivemos as eras chamadas psicossomáticas, aquelas eras que o Freud, o Jung, o Heidegger começou a trabalhar que tudo tinha um aspecto psico e corpo, né? Psicossomático. Hoje nós estamos nas famosas doenças degenerativas. Hoje parece que o ser humano, querendo viver mais, ele está muito preocupado com a quantidade de vida e não com a qualidade de vida. Então, às vezes, você pega uma pessoa de 80, 90 anos dentro de um hospital, ela já não tem uma qualidade de vida, mas você consegue artificialmente manter essa pessoa viva até 100 anos de idade. Eu não sei até que ponto que isso é válido, porque isso despersonaliza o médico e isso transforma o paciente num robô. Tira totalmente a vitalidade, quer dizer, ele não está vivo, ele está existindo. E a medicina atualmente, ela está muito técnica, ela está perdendo um pouco do seu humanismo. O senhor mencionou anteriormente a questão do tempo cura tudo. O corpo, com o necessário descanso, também tem uma capacidade terapêutica de autorregeneração maravilhosa, né? O sono é altamente reparador. A melatonina, que é aquela substância que provoca sono, hoje está provada que a melatonina ela faz uma verdadeira faxina dentro do nosso corpo. Você acorda, existe uma frase até bíblica que diz, por mais longa que seja a noite, um novo dia aparece. Você dormiu no outro dia, você vai melhorar. E o que acontece? A medicina hoje em dia, ela quer medicar tudo. E se ela quer medicar tudo, ela trata até coisas altamente fisiológicas. O indivíduo está triste, é confundido com depressão. O indivíduo está caduco, é confundido com demência. O indivíduo tem um envelhecimento natural, você acaba querendo medicar aquilo tudo ali. Isso provoca danos que nós repetimos, chama-se iatrogenia. Existem coisas fisiológicas, relaxamento, lazer, parece lugar comum, né? Mas é verdade. O sono, a qualidade de vida, nós estamos perdendo uma coisa que para mim é imprescindível no que nós chamamos de equilíbrio do nosso corpo, chama-se a fragmentação dos nossos laços sociais. O ser humano está egoísta, todo mundo vive para si, ninguém mais consegue dividir nada que tem e as impressões que divide são trocadas. Eu sempre brinco, o paciente sempre me pergunta, eu falo que enfermo, a palavra enfermo significa firmeza, equilíbrio e fé. Enfermo significa sem firmeza, sem equilíbrio e sem fé. Se você não tiver firmeza, não tiver equilíbrio, não tiver fé, você está enfermo, você está doente. Então observa que muito desse conceito é tratado com as coisas naturais da vida e não com medicamento. E nós usamos sempre medicamento para medicar tudo, que é um contrassenso. Em 9 minutos nós estamos conversando com o médico João Evangelista Lima. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico João Evangelista Lima. Doutor João, o senhor mencionou a respeito dessa nossa cultura de doença e não de saúde. Tem uma personagem aí que tem um papel, me parece, predominante, a indústria farmacêutica. Como é que o senhor vê essa relação do aporte científico que representa as pesquisas, né, as experimentações e também as patentes, as reservas de mercado? Como é que o senhor vê isso? Também preocupante. Eu tenho um elogio e tenho uma crítica a fazer a indústria farmacêutica. O elogio é, obviamente, que os medicamentos são sempre imprescindíveis à nossa saúde. A crítica é que, lamentavelmente, antigamente as pesquisas eram feitas pelas universidades. Então as universidades bancavam a pesquisa e a pesquisa era baseada em evidência, era baseada em doenças. Hoje em dia quem banca a pesquisa são as multinacionais da indústria farmacêutica. Então ela banca a pesquisa que é a chamada pesquisa patrocinada. Ela banca a pesquisa de acordo com a conveniência dela. Um dos erros muito grandes da indústria farmacêutica que nós médicos não percebemos é que ela, por
questões de mercado, ela pesquisa muito mais medicamentos para doenças crônicas, aquilo que nós falamos, doenças degenerativas, e para doenças que têm retorno para serem usadas a longo prazo. As chamadas doenças negligenciadas, as chamadas doenças do terceiro mundo, são doenças que raramente a indústria farmacêutica se preocupa em pesquisar. Antibióticos, anti-infecciosos, medicamento para dengue, malária, leishmaniose, uma série delas. Agora, hipertensão, tratamento crônico, osteoporose, tratamento crônico, doenças... diabetes é até viável, porque não tem como. Agora... doenças, depressões emocionais, tratamento crônico. Como isso o laboratório tem um retorno, consequentemente a indústria investe pesado em doenças degenerativas e investe pouco em doenças agudas. O que eu acho isso é um pecado da indústria farmacêutica. E de uma certa maneira, nós estamos à mercê disso, né? Com certeza. Tem um outro fato também. Observa-se que de 12 anos para cá, apenas 15% dos medicamentos que são lançados no mercado são drogas inovadoras. 15% são drogas inovadoras. Os outros 85% são drogas maquiadas. O que é isso? São drogas que já existiam. Quando elas vão perdendo a patente, o laboratório troca um salzinho, pega lá o magnésio, tira, bota o sódio, tira o sódio, bota o magnésio, varia o elemento químico da droga, mas mantém a sua farmacotécnica, farmacocinética, farmacodinâmica e lança isso com outro nome e, consequentemente, estende essa patente. E isso não visa o paciente, isso visa mercado. Eu acho isso não é legal. E, consequentemente, aquelas famosas cópias, que a quantidade de farmácias que existe nas cidades, eu acho que 80% daqueles medicamentos são totalmente desnecessários. E a ideologia do consumo, esse frenesi que nós temos de que tudo tem que ser medicado, inclusive a própria essência humana, isso é iatrogênico. Iatrogênico significa doença causada pelo médico. Mas por que eu digo iatrogênico? Porque o medicamento é passado pelo médico para ser prescrito. Por isso que a gente deve ou deveria manter na faculdade uma cadeira chamada deontologia, que é o estudo da consciência crítica na hora de pesquisar, na hora de medicar e na hora de pedir exame. E isso está muito abandonado há bastante tempo, que é a nossa deontologia, que é o estudo da consciência crítica. Doutor João, e quais são as manifestações assim, meramente fisiológicas que às vezes são tratadas como patologia? Olha, a osteoporose, por exemplo. Todo mundo sabe que nós temos um envelhecimento. Se você tem uma osteoporose, existe alguma razão para estar havendo essa pulverização óssea, às vezes até prematuramente. Se for alguma doença, trata. Se fosse fisiológica, vai pegar sol, vai caminhar, vai fazer fisioterapia. O que acontece? Entra-se com medicamento para não deixar que esse osso seja reabsorvido. São os famosos alendronatos no tratamento da osteoporose. Só que esses medicamentos produzem efeitos colaterais danosos, efeitos colaterais gravíssimos. A simvastatina, que é usada nas chamadas hipercolesterolemia, que é o colesterol. Meu Deus, diminui a carne, diminui alimentos, diminui fritura, vai fazer ginástica, vai fazer atividade física. O indivíduo está com colesterol 300, 400, no lugar dele ter atitudes comportamentais, higiene, dietética, ele vai para o remédio. As estatinas provocam dores musculares, algumas estatinas estão provocando lesão de célula nervosa, então todo medicamento tem efeito colateral. É lugar comum, mas a gente diz todo remédio é veneno. E todo veneno é remédio. Depende de como administrar. E o Galeno falava uma coisa maravilhosa. Ele dizia: os medicamentos são prescritos para que o corpo tenha tempo de curar a si próprio. E o que a gente faz? A gente quer que esse medicamento seja usado a vida inteira. Isso é contraproducente, porque você tem que colocar no corpo a responsabilidade que é do corpo e não nossa. Ou seja, estamos tratando de doenças, não de pessoas. Com certeza. Eu só queria citar um exemplo, Eustáquio, de um paciente meu, certa feita, entrou no consultório e me saiu com essa pérola maravilhosa. Ele falou: doutor João, hoje eu não estou sentindo nada. Será que isso é muito grave?
Eu virei para ele e falei, o senhor tem noção da tolice que o senhor acabou de falar? Aí ele, assustado, falou, não, é porque eu tive uma melhora terrível. Esse paciente está completamente alienado dentro do contexto de doença e saúde. Ele perdeu completamente essa fronteira que existe entre o sadio e entre o doente. Nós precisamos resgatar, nós precisamos recuperar isso na nossa medicina, para que o médico volte a ter o prestígio que teve outrora e não ser apenas uma peça, apenas um prescritor de medicamentos. Doutor João, muito grato pela sua presença, pela sua disponibilidade de falar isso tudo aqui para nós. Obrigado a todos. Em 9 minutos a gente contou com a presença do médico João Evangelista Lima. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.